Eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo 3 informações sobre o Fluminense para a gente começar bem essa quinta-feira por aqui, deixando você bem informado, porque tem jogador importante aí que está retornando ao Fluminense, já tem data marcada, tá? E a gente também vai pegar esse gancho dele para falar sobre uma posição carente do Fluminense. O que será que vai acontecer com ela? A situação é meio delicada nesse setor no começo de 2023. A gente já fala também sobre o John Kennedy. O John Kennedy pode estar voltando mais cedo para o Fluminense. Muita gente está pedindo, muita gente está nessa esperança, nessa ansiedade. John Kennedy é o artilheiro do Campeonato Paulista, quer vê-lo de volta por aqui. Ele pode estar voltando mais cedo para o Fluminense. A gente vai comentar essa situação ao longo desse vídeo. A gente vai falar também que o Fluminense está monitorando o mercado. O Fluminense quer fazer pelo menos uma contratação para o ataque. E a gente vai comentar bastante os detalhes e o que a gente sabe até o momento dessas informações. Beleza? Então, ó, vem comigo aqui. Agradeço demais a sua audiência. Vem comigo até o final desse vídeo. Eu quero pedir, antes da gente começar aqui a falar das notícias, para você deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais a gente que está todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado dessa moral aí. Solta o like e comenta de onde você está nos assistindo, cidade, estado, país. A gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência. Beleza? Vamos lá, galera. Eu queria começar falando, né, desse retorno, que é o Alexander, né? O Alexander foi campeão sul-americano sub-20 com o Brasil e está retornando ao Fluminense. Já tem data prevista, tá? Para se reapresentar aos treinos no tricolor. E essa data prevista é hoje, exatamente hoje. No treino de hoje, o Alexander foi aguardado lá, treinou já com a equipe do Fluminense. Ok? E está à disposição do Fernando Diniz. Alexander, vale lembrar, está já apto para atuar na próxima partida do Fluminense. Como tem esse hiato, né, o Fluminense só volta a campo no dia 25 de fevereiro, a gente já pode ver o Alexander integrado na equipe, né? Muita expectativa em torno do Alexander, tá? Muito se fala, porque é um jogador que ano passado entrou como lateral esquerdo, chegou a ganhar a vaga, vamos colocar assim, na reta final. O Calegari estava jogando, mas o Calegari machucou. O Alexander fez os 3 últimos jogos, né? 2,5. Ele entra no intervalo do jogo contra o São Paulo, a gente estava perdendo, ele entra bem, por sinal. Vira o jogo, 3 gols do Germancana. Contra o Goiás, ele é titular. E contra o Bragantino, ele é titular também. 2 jogos e meio aí do Alexander na lateral esquerda. Então, é uma posição que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, que é muito carente, mas também tem a possibilidade do Alexander jogar por dentro, né, no meio, que é a posição de origem dele. O Alexander, na última copinha que ele disputou, ele jogou como camisa 5, na posição do André, jogando mais preso, mais fixo. Só que no Sul-Americano, com a seleção brasileira, ele estava jogando bem mais avançado, como um segundo, talvez até, terceiro homem de meio, tá? Mostrando que ele pode suprir essa carência que eu também enxergo, já falei aqui várias vezes em vídeos, né? Que é a carência de segundo volante no Fluminense. Tem o Martinelli, tá bem nesse começo de temporada, mas se o Martinelli não jogar, quem estava atuando ali no setor é o Lima, e para mim não agrada. O Lima foi bem contra o Vasco, jogando como? Na frente, funções ofensivas, na ponta, que é a dele, né? Qual a surpresa? Então, assim, eu acho que a gente precisa de um segundo volante. O Alexander pode ser esse cara, mas aí tem que ver, né? Ele é o segundo volante, ele é o lateral esquerdo, ele é tudo ao mesmo tempo. Vai jogar o Alex na lateral e o Sander no meio, não tem como, né, fazer isso. Então, assim, são duas carências aí que você não pode suprir com um jogador só. E a lateral esquerda, eu acho que isso fica bem claro, né? Quando a gente para pensar, o GE fez esse levantamento, né? E o Fluminense tem 8 jogos até agora na temporada. 8 jogos, é muito pouco. O Fluminense tem 3 laterais esquerdos diferentes. Começou o primeiro jogo com o Calegari no setor, depois jogou o Jorge, que foi o contratado para a posição, é o camisa 6, né? Então é o cara que a gente espera que seja titular ali no setor. E no jogo contra o Vasco jogou o Guga, né? O Guga já tinha entrado contra o Audax por ali, e contra o Vasco ele começou a titular na lateral esquerda. Então, assim, isso já mostra, né? 3 laterais diferentes, não consegue ter uma sequência, né? Não consegue ter uma regularidade, uma constância, e 2 deles são improvisados, né? O Calegari, beleza, já tinha jogado ano passado ali no setor, mas é lateral direita. Dizem que o Calegari é volante de origem, mas há muito tempo ele joga lateral direito. Lateral esquerdo eu nunca tinha visto. Vimos ano passado e no começo desse ano. Depois da situação do pênalti, ele não estava nem mal, né? Eu sempre falo isso aqui. O Calegari, eu estava achando que ele estava até bem, estava até gostando do Calegari. Depois da situação do pênalti, entrou em descrédito, quase não está entrando mais, quase não está aparecendo aí no time do Fluminense. E aí o Guga jogou improvisado contra o Vasco. O Guga é realmente improvisação master, né? Porque o Guga é lateral direito, dizem que já jogou na esquerda, eu nunca vi. Eu vi aqui no Fluminense as improvisações. Já falamos muito isso em live, né? Começo de ano, o Fluminense já está improvisando. Eu acho isso muito preocupante.
já tá improvisando, sabe? Não é uma coisa tipo assim, passou a temporada, teve uma lesão, uma suspensão, tudo ao mesmo tempo, deu um azar e precisou improvisar. Não, não. Comecei a temporada, o elenco tá mais ou menos planejado, contando com improvisação. Isso não pode acontecer, não, cara. Isso eu acho muito preocupante, né? Aí vamos ver, o Alexander vai voltar aí, é um cara que também improvisado já jogou na esquerda, e a gente vai entender um pouquinho mais, né, nesses primeiros jogos, o que o Fernando Diniz espera dele, né? Muita gente esperando que ele seja o cara para jogar segundo volante, existe até possibilidade, né? A gente já debateu isso em live, do Fluminense jogar com 4 no meio, e aí tira, por exemplo, o Keno, que não está tão bem ainda, bota o Alexander para povoar o meio, fazendo uma função que o Iago fazia ano passado, e fica André, Martinelli, Alexander, Ganso, John Arias e Cano, e com um time ainda com muita qualidade, mas com o meio campo mais reforçado. Enfim, pode ser, existem várias possibilidades, a gente tem que aguardar para ver, para entender como é que vai funcionar o Alexander na cabeça do Fernando Diniz. Até agora só foi utilizado na lateral esquerda, mas foi muito bem no Sul-Americano como segundo volante, com bastante funções ofensivas até. Beleza? Isso é o que eu queria falar sobre o Alexander. E tem outro jogador que também, né? Não estava no Fluminense. O Alexander não foi emprestado. O Alexander estava apenas convocado. E esse não, está emprestado com o John Kennedy. Né? O John Kennedy está aí fazendo muito gol, se destacando. É o artilheiro do Campeonato Paulista, tem 6 gols. Andou dando umas declarações no Instagram aí, que a gente botou aqui nos shorts, inclusive, que a galera deu uma empolgada, né? Ele falou que tem alergia a manto, né? O pessoal falando dele jogar no Flamengo, ele falou que tem alergia a manto, que ele só veste a armadura, e falou que é muito feliz no Fluminense, sabe que ele errou, etc e tal, que ele deu umas vaciladas e, enfim, gostaria de voltar, etc e tal. Fato é, John Kennedy tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Isso vai até mais ou menos ali, final de abril. Só que o Campeonato Paulista, ele acaba, se eu não me engano, assim, as finais do Paulista vão ser lá para abril. A chance da Ferroviária jogar a final do Paulista é zero. Tá? A chance da Ferroviária jogar a final do Paulista é zero. Aliás, é o contrário que está acontecendo. A Ferroviária tem chances bem altas até de ser rebaixada no Paulistão. No momento atual, a Ferroviária é a última colocada na classificação geral. Embora o John Kennedy esteja jogando muito, fazendo gols, sendo artilheiro da competição, a Ferroviária somou 4 pontos em 8 jogos, né? Empatou uma partida, venceu outra e perdeu todo o resto. E está numa situação muito delicada. Vai enfrentar agora a Portuguesa lá no Canindé, que também está mal, né? Também concorrente direto aí pela queda, mas fato é, se a Ferroviária não se classificar para a próxima fase, o que deve acontecer, enfim, não classificando, sendo rebaixado, vai dar no mesmo para a gente do que a gente está falando aqui. Mas existe a possibilidade bem alta do John Kennedy já voltar para o Fluminense e ser possivelmente reintegrado. Né? Ele tem contrato até abril com a Ferroviária, só que se a Ferroviária for eliminada, não vai disputar outra competição, não tem nada para disputar, a Ferroviária não disputa a Copa do Brasil, o jogador ficaria só treinando por lá. Então a tendência é que esse contrato seja rompido e ele retorne ao Fluminense. Ele pode voltar para cá antes do previsto e pode, né, ser aproveitado. Né? O Fernando Diniz já falou, né, já saiu informação de que o Fernando Diniz estaria interessado em aproveitar o atleta. O Mário Bittencourt já falou sobre isso também, que tem vontade de reintegrar o John Kennedy, e a gente precisa de atacante. Inclusive, pego esse gancho para falar da próxima notícia, porque o John Kennedy pode estar voltando, mas o Fluminense também está monitorando o mercado aqui na posição do ataque para suprir o Marrone. Né? Saiu a informação do Lucas Pedrosa do SBT, a gente falou aqui amplamente no canal, Marrone não vai ficar no Fluminense. Né? O Midland da Dinamarca, que é o clube que detém ele, recusou a proposta do Fluminense de estender o contrato de empréstimo do jogador, e aí o Fluminense precisa, né, entende que precisa ir ao mercado para suprir. A gente tem poucas opções de lado de campo, são poucos jogadores ali para o setor. A gente tem hoje os meninos da base, o Isaac e o João Lourenço, que até agora não tem tantos minutos no profissional. Você tem o William Bigode, e basicamente só o Michel Araújo pode jogar ali, ele jogou lá ali na Arábia, o John Arias pode jogar ali também. Enfim, essas são as opções, além do Keno, que é quem está jogando de titular. Mas depois que o Marrone saiu, também saiu o Caio Paulista, né? Meteu até gol pelo São Paulo. Tá? Vou botar aqui no canal também para vocês darem uma olhada. O Caio Paulista meteu o gol já, o primeiro gol dele pelo São Paulo. Tá jogando lateral esquerdo lá, né? Faltam opções para o setor. Mesmo com um possível retorno do John Kennedy, que está jogando mais aberto na Ferroviária, mais pelo lado, não está jogando de novizão, então demonstra que ele poderia ser esse segundo atacante do Fluminense. Mesmo assim, eu acho, e aparentemente o Fluminense concorda, que tem que reforçar esse setor de ataque, tá? Essa apuração é da Netflix, tá? De que a diretoria do Fluminense já está monitorando o mercado em busca de um possível substituto. Eu me preocupo
quando eu vejo essa expressão de possível substituto, porque vai lembrar, né? O Marrone veio para o Fluminense para ser o substituto do Luiz Henrique. E essa passagem do Marrone no Fluminense foi um fiasco, foi um desastre. Imagina o substituto do Marrone. Eu tenho um pouco de medo disso, tá? O que o Fluminense vai buscar para a posição. Acho que também o Marrone tem um estilo de jogo que não, ao meu ver, tá? Não encaixa com o que o Fernando Diniz espera de um atacante de lado. Ele é um jogador muito mais de arranque, de velocidade. O jogo do Fernando Diniz aqui no Fluminense é um jogo muito mais de aproximação, de espaço curto. Então é um jogador que acaba tendo um pouco de dificuldade para render. O Keno, acho que também está tendo um pouco dessa dificuldade, mas o Keno tem mais qualidade, né? Então ele consegue se virar melhor, mas eu vejo um pouco isso do Marrone, tá? Então, assim, o Fluminense tem que ir ao mercado, tá monitorando aí já a situação. Tem uma questão que é o seguinte, né? O Fluminense tem alguns débitos com os jogadores, com os funcionários, e fica complicado, né? Você ir ao mercado enquanto você tem esses débitos. Então, isso aí é uma equação também que o Fluminense está tentando solucionar para conseguir, né? Pagar o que deve, mas ainda assim reforçar o elenco, porque a gente está precisando, né? Comentei da lateral esquerda, falei rapidamente aqui de segundo volante, né? Vem o Alexander aí, pode suprir a posição? Pode, né? Beleza, e talvez não precisasse contratar. Eu acho ainda que precisa de um meia, ali para quando o Ganso não jogar. A gente viu um pouco ali contra o Vasco como foi difícil. O Arthur jogou titular, mas está longe de estar pronto. Aí entrou o Lima, né? O Lima entrou aberto, o John Arias fez ali a camisa 10, vamos botar assim. Mas eu acho que o Fluminense se beneficiaria de mais uma opção de meio, e essa agora já atacante de lado, né? Saiu o Marrone, saiu o Caio. São poucas opções que o Fluminense está tendo no setor. Eu acho que vai precisar sim contratar. E eu traria alguém, mesmo com o John Kennedy voltando, sendo reintegrado, tá? Mesmo com o John Kennedy sendo reintegrado, eu acho que o Fluminense precisa de um reforço no setor. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês. Comenta aí, Fluminense precisa contratar? Tá certo de ir ao mercado em busca de um atacante? Solta a sua opinião. Alexander, como é a melhor maneira de aproveitar esse jogador? John Kennedy, está ansioso por um possível retorno dele? Solta a voz aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.